Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Peixe Babel. E de um lado você tem cientistas usando inteligência artificial para desenvolver um detector de gays, ou assim chamaram, né? E do outro lado você tem um ilustríssimo juiz permitindo terapias de reorientação sexual. O que está acontecendo? Bom, esse mês, setembro de 2017, foi marcado de uma forma bem negativa para a comunidade LGBT. O principal tema desse vídeo, que eu vou gastar a maior parte do tempo falando, é sobre uma pesquisa que usava inteligência artificial para distinguir entre rostos de gay e hétero. Olhando para a imagem de uma foto, né, do seu rosto, ele conseguia distinguir quem que era o gay e quem que era o hétero. A gente vai falar melhor sobre isso depois. Mas antes eu queria abrir um parêntese muito importante para uma notícia até mais recente, né, que está mais quentinha na mídia, que é a tal da cura gay, ou assim chamaram. Bom, para quem não está atualizado no assunto, eu vou deixar linkado aqui um vídeo do Pirula, que discorre bonitinho sobre esse assunto, de forma bem mais minuciosa. Eu não vou fazer isso, mas só para vocês saberem, um juiz decidiu que era sensato permitir terapias de reorientação sexual feitas por psicólogos licenciados. O que isso significa? Que se você é gay e estivesse insatisfeito com a sua condição, você poderia procurar um psicólogo profissional para fazer uma terapia licenciada, né, autorizada por lei. Essa questão já foi amplamente discutida na internet, eu já falei que eu não vou discutir ela profundamente aqui, mas um resumo é que, primeiro, homossexualidade não é doença para ser tratada, né? E eu me sinto até idiota de ter que falar isso, mas às vezes o óbvio precisa ser dito pelo visto, né? E segundo, que as tais terapias de reorientação sexual não têm nenhuma comprovação de que funcionam. Portanto, não devem ser feitas por psicólogos licenciados. Simples assim. Eu vou deixar linkado aqui também um vídeo do Átila, do Nerdologia, onde ele fala justamente sobre essa ideia da cura gay e por que ela não deve existir, né? Por que ela não funciona. Mas, gente, por mais que eu entenda, e olha que eu entendo, que as pessoas elas não são aceitas pela própria família, pelos amigos, ouvem comentários maldosos constantemente e chegam até sofrer ameaças simplesmente pela sua orientação sexual, o caminho não é se aceitar ainda menos, não é fazer uma terapia que vai te ensinar a ser ou a querer ser quem você não é. Bom, mas fechando esse assunto da cura gay, que eu queria só emitir a minha opinião mesmo, vamos falar do tal do artigo que propõe um detector de gays, bem entre aspas, tá? Bom, esse mês saiu um artigo propondo o uso de técnicas de aprendizado de máquina para encontrar padrões que distinguem gays de héteros simplesmente olhando para fotos de rosto. Ele literalmente diz se você tem cara de gay ou cara de hétero. Segundo os autores, a diferença ela pode ser sutil ao olho humano, à percepção humana, mas quem sabe com técnicas de aprendizado de máquina a gente não consegue encontrar esses padrões que diferenciam esses dois tipos de pessoa. E quando eu vi esse artigo através dos sites de notícia, né, que foi meu primeiro contato com a existência desse trabalho, eu pensei, não, é claro que o cientista não fez essas afirmações, é claro que essa notícia está inflamando a história inteira, o cientista deve ter encontrado uma correlação minúscula entre aparência e sexualidade, e agora as notícias estão chamando de detector de gays, como sempre sensacionalista. Foi o que eu pensei. Para minha decepção, não foi tão inflamado assim, foi mais ou menos o que o pesquisador falou. O cara teve os culhões de afirmar, literalmente, e isso são aspas, tá? Que foi um avanço na nossa compreensão da origem da orientação sexual. Isso no resumo do paper, tá? Ele fala que tem evidências que são consistentes com a teoria do hormônio pré-natal. Eu não sou da área, tá? Mas ele resumiu com mulheres e homens gay tendem a ter características incomuns ao seu gênero. Homem gay tem face mais feminina, mulher gay tem face menos feminina. Basicamente, ele afirmou que a sexualidade do indivíduo é detectável por características da face, principalmente as características que são imutáveis ou que dificilmente mudam, tipo o formato do rosto e tal. E eu não sei como é que você está se sentindo até agora, se é a primeira vez que você está ouvindo essa notícia, mas eu estava pensando assim, das duas uma. Ou eu vou amar esse paper, vai ser o melhor artigo que eu já li na minha vida, ou esse cara não pensou muito bem antes de fazer as afirmações.
porque o peso das suas afirmações tem que ser compatível com o peso das suas evidências. Você não me publica um paper que perpetua estereótipo, que é um negócio que é tão delicado na nossa sociedade, né? Sem evidências que são suficientemente fortes, evidências questionáveis, né? Na verdade, na ciência, nenhuma evidência deve ser questionável. Mas se o seu trabalho é controverso, se as conclusões dele são controversas, desculpa, mas ele precisa ser muito bom. Na verdade, isso deveria valer além do corpo científico, né? Deveria valer para a vida em geral. Você não deveria compartilhar discursos de ódio, por exemplo, se você não tem certeza do conteúdo que está ali. Ou compartilhar fatos desconhecidos, intrigantes, sem saber se eles foram devidamente verificados. Mas voltando para o artigo, quando eu li o resumo, esse era o status da minha cabeça. Ou eu vou amar, ou eu vou odiar. Incrivelmente eu cheguei num meio termo, que é eu amo e odeio esse paper ao mesmo tempo, por razões diferentes, e é por isso que eu tô fazendo esse vídeo, para explicar o porquê dessas coisas. Primeiro, por que eu não gosto desse paper? Ele fez exatamente aquilo que eu acabei de falar, ele tirou conclusões muito fortes e controversas a partir de evidências questionáveis. Primeiro, uma coisa que é importante deixar claro é que o método ele não é capaz de, ao ver uma foto, dizer se a pessoa é gay ou hétero com alguma probabilidade. Não é isso. O que ele faz é, dado um par de imagens, uma de um homossexual e uma de um heterossexual, ele consegue dizer qual desses dois é o homossexual. É isso que ele faz com uma acurácia sensivelmente interessante, né? Mas isso claramente não é aplicável no mundo real, porque você não vai usar um detector e falar assim, ó, peraí, só um minutinho que eu vou encontrar um hétero aqui, só pra gente comparar. Mas o problema principal nem é esse. O autor, ele usou características que são provenientes de uma técnica de aprendizado profundo. O tal do Deep Learning, que eu sempre prometo vídeo e nunca faço, mas um dia eu vou fazer. E você não precisa entender o que é o Deep Learning, você quer saber o que é. Você só precisa saber que ele é uma caixa preta, que até o dia de hoje não tem como saber exatamente que padrões ele está detectando. Essa é a questão do Deep Learning, ele é muito bom de encontrar padrões que só ele entende, que às vezes não tem significado nenhum para o ser humano. Então o modelo dele pode ter encontrado características imutáveis da face, tipo forma e tudo mais. Pode, com exatamente a mesma probabilidade que ele pode ter detectado a forma que a pessoa se apresenta, como filtros do Instagram, maquiagem, sei lá, qualquer coisa. Com exatamente a mesma chance de não ser absolutamente nada do que eu tô falando aqui agora e ser, na verdade, uma coisa insignificante para os seres humanos. Eu acho muito espertinho da parte dele falar que as evidências que ele apresenta podem ser consistentes com a teoria do hormônio pré-natal, que tem exatamente o mesmo efeito de eu chegar aqui e dizer agora que podem não ser consistentes. É uma afirmação que não diz nada na prática, não garante nada. E com todo respeito, esse tipo de afirmação soa um pouco enganosa, sabe? É o que eu falei dele ser controverso e fazer afirmações fortes sem necessidade. Ele não precisava falar que estava oferecendo evidências para uma coisa que pode ou não estar relacionada. E além das características de aprendizado profundo, ele também trouxe características de estrutura, que definem o formato do rosto, nariz, distância entre olhos, esse tipo de coisa. E tirou conclusões como lésbicas têm a testa menor e a mandíbula mais larga, homens gays têm a testa mais larga, sabe? Medindo cabeça para definir sexualidade. É muita coragem ele afirmar qualquer coisa em cima de um único estudo, principalmente porque para essa parte especificamente da estrutura do rosto, ele usou só 500 indivíduos. É muito pouco para fazer qualquer tipo de afirmação conclusiva. Foram os 500 indivíduos com maior probabilidade de pertencer à classe gay ou hétero, mas mesmo assim, isso não diz muita coisa. Ele também tirou uma média dos rostos para apresentar mais visualmente, né, o que seria o padrão do gay e do hétero. E eu juro que eu vou tentar manter a compostura, mas em cima desse resultado, ele afirma coisas como as faces de gays são atípicas para o seu gênero. Mas o que é típico, meu amigo? O que é normal? E por que o gay é o que foge das tendências? Isso não ficou muito claro para mim. Lésbicas usam roupas menos reveladoras, pouca maquiagem e sorriem menos. Ó, que segundo o autor também são atípicos do seu gênero.
Dentre outras afirmações completamente subjetivas, controversas e que cospem estereótipo até umas horas. E ele discute um pouquinho que isso pode ser característica que vem do nascimento, pode ser como a pessoa se apresenta, pode ser como ela foi criada, influência do meio e tudo mais. Então, não é nada conclusivo e pela discussão dele você até vê que não é um negócio conclusivo, né? E uma das críticas mais importantes, os dados que ele usou. Para quem já viu algum dos meus vídeos onde eu falo sobre aprendizado de máquina, os dados são importantíssimos, porque eles que vão dizer para o modelo o que é o padrão de cada classe. Então, se os seus dados têm algum viés, desviam em direção a algum estereótipo, algum tipo de característica específica, o modelo vai pegar isso, ele vai aprender a distinguir em cima desse viés dos seus dados, sabe? Agora, olha de novo a representação da face média do gay e do hétero. Você acha que isso por acaso é representativo da realidade? Claramente não é, né? E aí você pode me perguntar, mas ele testou com que dados? Ele usou dados de um site de relacionamento, né? Que aí ele conseguiu pegar tanto as fotos de rosto da pessoa, como também o interesse dela, se era do mesmo sexo ou sexo oposto. E assim ele soube quem que era gay e quem que era hétero. Enfim, mas que site de relacionamento ele usou como referência? O fato é que ele não disse qual site foi. E isso por si só já torna o negócio não replicável, que é uma coisa muito desencorajada no corpo acadêmico, né? Mas o problema é que os dados parecem ilimitados e algumas limitações a gente até conhece do próprio artigo, que ele usou só faces de pessoas brancas, né, ou caucasianas foi o termo que ele usou. E para somar na conta de afirmações fortes que ele fez, ele acha que o método é generalizável para outras populações, inclusive outras etnias, o que é um veja bem gigantesco, né, mas tudo bem. Mas para ser sincero, eu não acho nem que funciona para brancos. O resultado tem toda a cara de viés de dataset, só que infelizmente a gente não pode afirmar nada com certeza, porque a gente não conhece os dados, porque ele resolveu não dizer de onde ele tirou esses dados. E por mais que pareça implicância, não é. Se eu faço afirmações em cima de dados que não são representativos do que eu quero investigar, as minhas afirmações não valem de muita coisa. E só para terminar de bater, porque já chega, né? Vamos falar dos pontos positivos. Eu tenho só mais uma crítica que eu não vou expandir muito, mas é porque é uma coisa muito mais para se pensar do que tudo. Eu vou deixar aqui para vocês refletirem um pouco sobre isso. Desde quando sexualidade é uma coisa binária? E os bissexuais, e os transexuais, e a influência do meio, sabe? Sexualidade está muito mais para um gradiente do que para essa coisa binária. Esse mundo preto e branco que o autor representou está a quilômetros de distância da nossa realidade. Então não é um estudo conclusivo, parte de uma premissa de uma binarização que não existe nem nunca vai existir, mas ainda que existisse, as evidências não são suficientes para afirmar nada e é por isso que eu não gosto desse paper. Agora, o que ele tem de bom? Vamos falar das coisas boas. Primeiro de tudo que a gente precisa discutir a capacidade atual da tecnologia, ou no futuro próximo, né? Não precisa ser exatamente agora, mas o impacto disso nas nossas vidas. Como eu disse, esse estudo não pode ser usado para concluir nada definitivo, né? Mas isso não impediria ninguém de querer implantar isso na prática, independente das falhas gritantes que o modelo pode apresentar. Hoje a gente tem software de detecção e reconhecimento de faces rodando em celulares, computadores, livremente por aí, mas eles ainda têm limitações fortíssimas e controversas, né? Como por exemplo a dificuldade de detectar faces de pessoas negras, mas ainda assim eles estão implantados por aí. Agora imagina se uma mente distorcida assim, ou que simplesmente não entende o método científico, ou por qualquer outra razão, né? Não vamos julgar de cara assim, mas imagina que alguém resolve implantar isso na prática, sei lá, um detector de gays na entrada de um banheiro, sei lá, tô criando coisas aqui agora. Não pode entrar se tiver cara de gay. Ou usa esse tipo de evidência para justificar a agressão, para justificar, sabe, tipo, exclusão da pessoa. O fato é que o impacto disso pode ser muito negativo, muito forte. E a existência desse artigo faz a gente pensar, opa, peraí. Pra ser sincera, é melhor que esse tipo de coisa, de aplicação, seja feita no mundo acadêmico, mostrando, olha o que eu fiz, olha o meu método, olha minhas limitações, do que ser feito por alguma empresa que vai ser totalmente fechado e dizer assim, olha, estou
estou te entregando aqui um detector de gays. Além disso, tem também a questão da privacidade. Muita gente não sabe que já é possível inferir uma infinidade de coisas a partir das suas informações que estão públicas na internet. A nossa sociedade convergiu para um ponto, né, onde a gente oferece informação livremente por aí, gratuita na internet, sem muito critério, né? Sem se importar muito. Mas é graças a esse monte de informação que a gente tem, por exemplo, personalização de conteúdo, recomendação de propaganda, de timeline do Facebook, de música no Spotify, no Deezer, enfim. E a maioria dessa informação, ou pelo menos uma parte considerável dela, está pública e qualquer um tem acesso. E quando eu digo qualquer um, são pessoas bem intencionadas e mal intencionadas. É claro que as empresas privadas, né, elas têm uma certa vantagem com relação a dados, porque os dados são privados também, né, ficam só para as empresas fazerem pesquisa. Mas ainda assim, o que está público já é suficiente para qualquer pessoa, em qualquer lugar, decidir fazer esse tipo de aplicação, como o próprio pesquisador fez. Ele fez com dados públicos, ele não precisou fazer contrato com nenhuma empresa para conseguir essas faces de rosto, esses rótulos. Apesar da gente não saber qual foi o site, tá tudo público, sabe? Então, a gente tem que cuidar dessa questão da privacidade também, e esse paper meio que serve de alerta para isso. E um último ponto que eu descobri que era mais controverso do que eu imaginava, né? Mas, na minha opinião, eu não acho que esse tipo de pesquisa deveria ser proibida. Na nota que o autor liberou, comentando sobre o feedback que ele recebeu desse paper, ele recebeu vários e-mails de pessoas falando para ele se matar, que ele está gastando tempo com pesquisa inútil, quando tem muitas outras coisas precisando ser pesquisadas e tudo mais. Que, tá, você pode achar que são comentários relevantes, mas são comentários que tentam invalidar a pesquisa, como dizendo que aquilo é proibido, que não deveria ser feito. Houveram comentários dessa natureza, né, chamando ele de nazista e tudo mais, enfim. Eu não acho que esse tipo de pesquisa deva ser proibida, que deva ser um tabu. Por mais que eu concordo plenamente que perpetua o estereótipo de uma forma muito negativa, e eu critiquei bastante aqui o fato dele não ter oferecido evidências suficientes, né, para essas afirmações. Mas e se ele tivesse encontrado evidências fortes? Foi o que eu falei, quando eu li o resumo, eu pensei, nossa, talvez eu ame esse paper, porque ele vai ter que trazer evidências extraordinárias para justificar essa afirmação extraordinária. E se ele tivesse trazido essas evidências? A gente não pode negar que as coisas existem só porque vai causar um impacto negativo ou a gente não concorda. Pelo menos essa é a minha opinião no assunto. Eu não acho que deva ser um tabu. Se algum dia alguém encontrar evidências fortes de que existe cara de homossexual e cara de hétero, vai ser uma merda, vão estereotipar, vai inflamar uma série de problemas que já existem na nossa sociedade. Mas o correto é a gente discutir como é que lida com isso e não esconder debaixo do tapete e fingir que não existe, sabe? Eu já ouvi argumentos de que algumas pesquisas claramente deveriam ser proibidas, como por exemplo uma pesquisa que estuda o reconhecimento de faces por trás de máscaras, que claramente grita regimes autoritários, né? Pessoas que querem encontrar protestantes no meio da multidão, que vão estar de bandana e máscara e tudo mais. Então, eu já ouvi argumentos que esse tipo de pesquisa, por exemplo, que grita impactos negativos, deveria ser proibida. Mas aí eu acho que a gente já vai entrar numa seara de quem que vai dizer o que é certo e o que é errado, quem que vai dizer o que deve ou não ser proibido e até que ponto isso não vai virar censura. Então é muito delicado e eu acho que é melhor do jeito que tá. Mas enfim, você pode dar a sua opinião aí nos comentários também. E por fim, eu só queria dizer duas coisas. Primeiro, muito obrigada ao Chico do canal Blablalogia, que faz o quadro Top Models, porque eu tive discussões, textão com ele no Twitter para ele me ajudar com esse roteiro e tudo mais. Então, muito obrigada, Chico, pela ajuda. Vão lá ver os vídeos do Top Models. E segundo, o que eu queria falar é que eu deixei umas 2 páginas de roteiro para trás, ainda tinha muita crítica para ser levantada aqui e coisa positiva também eu deixei para trás, mas eu tava meio sem tempo, então eu vou deixar para vocês completarem as ideias. Me fala aí o que vocês acham que eu deixei para trás, né, de crítica sobre esse assunto, ou a opinião de vocês também, eu quero muito saber sobre a existência desse paper, sobre as afirmações que o autor fez, sobre o impacto disso na privacidade, sobre binarização de sexualidade, enfim, a seção de comentários está aí aberta para vocês, vai ser um prazer
prazer discutir isso depois que eu publicar esse vídeo, que eu não sei quando é que vai ser. Então, gente, muito obrigada pela companhia de sempre, muito obrigada por assistir até o final esse vídeo que deve ter ficado grande. Um abraço, vou parar de falar agora e tchau!